Hoje, no Trocando Ideias, é com Bernardo Grossi. Hoje nós vamos falar sobre a Lei Geral de Proteção aos Dados e a questão dos impactos dela no Poder Judiciário. Muito obrigado por ter dado essa oportunidade da gente bater um papo hoje. Bernardo, eu queria perguntar para você como é que está o impacto da Lei Geral de Proteção aos Dados de uma forma genérica. O que está acontecendo com as empresas, o que está acontecendo com os órgãos públicos e como é que isso está dentro do Poder Judiciário, vai ter impactos ou não? Ô Cássio, obrigado pelo convite. É um prazer enorme poder estar aqui e falar para o Trocando Ideias. É muito bom poder contribuir para esse projeto e faço votos que ele tenha aí muito sucesso e renda muitos bons frutos para todos nós. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela parece que está na moda atualmente, né? Todo mundo quer falar desse assunto e as empresas estão também muito preocupadas com elas. Mas, de fato, até chamando a atenção, muito pior do que o setor das empresas é o setor público, que, de um modo geral, tem se organizado muito pouco. Então, nós temos um imperativo que é a vigência da lei a partir de agosto, agora desse ano, de 2020, e muito pouca organização, muito pouca sistematização daqueles que, em relação aos quais a lei se aplica, né? Daqueles que a lei define como controlador, daqueles agentes de tratamento de dados. Então a lei ela se aplica de forma indistinta ao poder público, ao setor privado, a empresas, a pessoas naturais, para quaisquer atividades que envolvam o uso de dados pessoais. E por uso a gente compreende as mais variadas hipóteses, como coleta, interpretação, transmissão, ainda que de caráter temporário. Bernardo, às vezes tem algumas pessoas que não assistem, são estudantes, ou pessoas que estão ainda fora do assunto. Você podia explicar rapidinho o que seriam os dados pessoais para algumas pessoas que não têm muita familiaridade com o assunto? Claro, perfeitamente. A gente entende como dado pessoal qualquer informação relativa a uma pessoa, como, por exemplo, o seu nome, o seu número de identidade, o de CPF, o seu endereço, a sua filiação. E aí a gente tem como dado pessoal também outras informações de outras espécies, como renda, escolaridade, opiniões, preferências políticas, preferências sexuais, quaisquer informações relacionadas ao indivíduo são consideradas aos olhos da lei como dados pessoais. E aí, logicamente, tem que ser de uma pessoa natural, né? Pessoa jurídica. A lei não se aplica a dados de pessoa jurídica, mas dados de pessoas estão aí abarcados pela famosa LGPD. Então, se eu vou fazer uma campanha de marketing e vou fazer um perfilamento do meu público consumidor para fazer uma campanha direcionada para esse público, eu estou tratando dados pessoais porque eu estou pegando dados para montar o perfil do meu consumidor ideal. Se eu tenho trabalhadores dentro da minha empresa, eu tenho dados dos meus trabalhadores lá na ficha de registro, ainda que essa empresa seja aquela que guarda a ficha no arquivo de aço, num depósito bem distante. Essa também tem dados pessoais ali. Então, todos esses aí precisam ter um pouco mais de atenção para ter aí criar um processo de conformidade com a lei. Bernardo, o nosso tema central do nosso Instituto, Bernardo, para quem não sabe, Bernardo é nosso diretor jurídico do Instituto. Bernardo é doutorando em Direito Privado pela PUC e um colega, né? A gente costuma dar aula em algumas pós-graduações. Verdade. Que tem envolvimento e é uma das pessoas mais capacitadas, né? Dentro dessa área da Lei Geral de Proteção aos Dados. O Bernardo, é uma questão que me provoca assim, a curiosidade, porque nós estamos aí com a questão pouco tempo para a lei entrar em vigor, o que me parece, que eu já li em dados, que a maioria das pequenas e médias empresas não se prepararam para isso, e você já citou que o poder público, então, está mais caótica a situação. E existe um projeto de lei prevendo a dilação
do vigor dela por 2 anos. Como é que você vê essa circunstância? Você acha que adiar essa lei vai resolver alguma coisa? Ou é cultura nossa de deixar realmente para a última hora? Ou realmente você acha, dentro do que você está percebendo, se tem essa necessidade realmente dessa postergação da vigência da Lei Geral de Proteção aos Dados? Nós estamos deixando para a última hora, né? Isso é fato. A gente pode perguntar a um tribunal o que ele está fazendo para ter uma conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados. Nós vamos ter muito pouca resposta. Podemos perguntar para um cartório, vamos também ter muito pouca resposta nesse sentido, e assim sucessivamente. Existem projeto para simplesmente aumentar a vacatio legis, passar para 2022. Tem projeto que prevê apenas a não aplicação das penalidades, das sanções previstas na lei. Tem projeto para todos os gostos, tem um cardápio ali que a gente pode escolher. Eu não acredito hoje na viabilidade desses projetos por vários motivos, mas o principal deles pelo coeficiente tempo. Não acho que dê tempo para o trâmite legislativo para a gente aprovar, ter sanção até agosto de 2022. Até agosto de 2020. Então, nós estamos hoje na iminência de, o que não é muito legal, né? Ter aí uma medida provisória que venha alterar a lei de última hora, o que é inesperado. Mas eu penso que postergar a aplicação da lei, postergar a sua vigência, vai na contramão de tudo que nós estamos vivendo. Vai na contramão do Brasil, que precisa ter uma lei de proteção de dados para ser membro da OCDE, vai na contramão da maioria esmagadora dos países que têm leis de proteção de dados. Se a gente olhar um mapa das leis de privacidade, a gente vai ver que é um número muito pequeno de países que não têm essa regulamentação. Apenas para dar um exemplo, a Argentina, que está aqui do nosso lado, um país muito menor que o nosso, tem lei sobre esse assunto desde 2001. E além disso, para muito além dessas questões que eu ainda considero superficiais, tratar dados hoje de forma mais minuciosa é um aspecto que eu considero fundamental para o exercício da cidadania. É um aspecto fundamental para a democracia. Ô Bernardo, hoje com essa questão hoje que nós trabalhamos na inteligência artificiais, os robôs, os algoritmos, muitos dados são na verdade tratados e obtidos em cima de robôs, né? Como é que você vê essa situação hoje, né? Nós estamos trabalhando na inteligência artificial e a coleta dela praticamente é feita por algoritmos. Sim. A gente, logicamente, quem contrata o desenvolvimento de um robô desse, ou quem desenvolve, estará sujeito aos rigores e aos limites da Lei Geral de Proteção de Dados. Ela vence o mito de que simplesmente por estar na internet a informação é pública e vence o mito de que o público da internet pode ser disseminado ostensivamente. Então a gente tem lá os robôs, um web crawler, por exemplo, que eles vão ter certas limitações para o que podem pegar de informações e o que fazer com elas. Você pegou o gancho que eu queria, que aí eu já vou fazer a ligação com a questão do Poder Judiciário. Então nós temos o nosso processo eletrônico, muitos dados pessoais estão nesses processos, né? Porque qualquer um é acessível, você já entrou dentro de um sistema, você tem o nome da pessoa, os dados, os problemas que estão acontecendo ali de relação de consumo. Como é que você vê essa situação? Eu não sei como é que o Poder Judiciário vai dar condução a essa situação, porque os dados pessoais das partes litigantes estão naquele sistema e estão abertos para terceiros. O que você entende? Será que os processos vão ter que correr todos em segredo de justiça? Eles vão ter que criar um mecanismo de apagar esses dados para terceiros? Como é que você vê essa situação no Poder Judiciário? Os processos estão disponíveis como historicamente estiveram os em papel, que a gente chegava com um umbigo no balcão lá e tinha acesso a eles. Só que essa base de papéis passou para uma base informatizada, disponível a qualquer hora, a qualquer um e principalmente, né, acessível por um robô que consegue catalogar essas informações numa velocidade expressiva. Eu penso que é necessário repensar esse critério de publicidade. Eu não penso que a gente tenha que mitigar a publicidade processual.
eu até sou muito crítico disso, Cássio, sobre essas interpretações de mitigação da publicidade processual. Mas eu penso que, em alguns casos, a gente possa trabalhar com dados anonimizados ou dados parcialmente anonimizados para preservar o interesse e a intimidade da população que está exposta ali. A gente tem, se pegar o último relatório lá do CNJ, a gente tem 80 milhões de ações judiciais no Brasil. Esse é um número muito expressivo. Então, a gente tem problemas ali de muitas pessoas. E tem nome completo, endereço, Exatamente. CPF, o que elas estão vivendo. Se a gente partir para causas trabalhistas, causas de família, enfim, a gente parte para problemas até muito mais graves e consequência muito mais grave para o próprio indivíduo. Então, se a gente pegar o prisma absoluto de publicidade e querer refletir isso numa realidade informatizada, a gente vai expor a intimidade e a vida privada dessas pessoas de uma forma que vai lhes causar um prejuízo. O que me incomoda profundamente é que, embora a gente tenha aí membros do Poder Judiciário sensibilizados com essa questão, de um modo geral e de um ponto de vista institucional, nada ou quase nada tem sido feito nesse sentido. Para quem não sabe, o Bernardo também é do Conselho Federal, né? O Bernardo da OAB. Você está direcionado no trabalho de Lei Geral de Proteção. Eu participo da coordenação de tecnologia e inovação do Conselho Federal da OAB. E lá, vocês já chegaram a ter alguma conversa com algum CNJ, questão judiciária a respeito dessa situação, desses dados pessoais? Olha, acho que a gente pode usar esse ambiente para falar abertamente sobre essas coisas. Eu acho que fica sempre em tom de crítica construtiva, claro. Eu não sou, dentro da coordenação do Conselho Federal, responsável por isso, mas esse assunto já foi, sim, levantado pelo Conselho Federal, sem, até o momento, uma resposta positiva ou uma resposta de cunho efetivo de qualquer órgão do Judiciário. Eu acho que falta, talvez da cúpula ali, uma sensibilização um pouco maior do que isso realmente impacta e do que isso realmente representa na vida do cidadão brasileiro. Bernardo, nós trabalhamos com a hipótese de nós termos uma sentença judicial por robôs e, para chegar a essa sentença, eu tenho que fazer coletas de dados, de estatísticas, de perfis, para se chegar numa sentença, num veredito. E, obviamente, eu acredito que algumas questões elas vão acabar entrando em dados pessoais. Não há como não buscar esses dados. É óbvio que a lei fala que pode serem dados anonimizados, né? Mas e como é que você vê essa situação toda? Porque isso eu acredito que deve ter enorme investimento para ser feito para poder fazer esse tratamento de dados. E será que seria viável dentro dessas perspectivas? Ou é muito utópico ainda para a gente pensar nisso nesse momento? Eu vou usar aqui, para começar a sua resposta, Cássio, uma frase que eu escutei de um ex-presidente do tribunal. Ele disse que estava convencido de que a atividade fim do Poder Judiciário não era julgar os processos, era prover serviço de tecnologia. E, de certa forma, ele tem razão, porque não dá mais para julgar processos como se fazia há 40, 50 anos atrás, né? E dá para a gente comparar com a realidade de uma instituição financeira, que tem um braço de tecnologia da informação de forma muito maior do que, às vezes, um braço comercial, um braço operacional. Guardadas as devidas proporções, eu acho que os tribunais essa ficha precisa cair para esses tribunais, porque não dá para ter um tribunal entre colaboradores diretos e indiretos, ter 15 mil funcionários e ter apenas 200, 300 pessoas num departamento de TI. Com certeza, há que se repensar em toda a estrutura do Poder Judiciário, né? E assim como acho que a advocacia também, nós vamos ter que repensar com essas ferramentas de tecnologia. Renato, nós vamos fazer agora um pequeno intervalo e aí nós voltamos para a segunda parte
e aí a gente entra com as perguntas finais e, obviamente, nós vamos deixar de falar do Instituto Ideia. Vamos lá. Bernardo, vamos agora na segunda fase e eu queria te provocar na seguinte pergunta. Você acha hoje que os tribunais do país estão preparados para enfrentar a Lei Geral de Proteção aos Dados Pessoais? Cássio, essa é uma pergunta intrigante, né? E a gente pode tentar começar a respondê-la olhando para a Lei de Informatização do Processo de 2006, que até hoje os tribunais não conseguiram equacioná-la adequadamente. A partir desse exemplo, eu penso que não estão preparados. O que me assusta é não ter vontade de se preparar e não ter essa percepção de que isso é de fato urgente, de que essa é uma necessidade premente da sociedade. Lógico, muitas empresas não vão ter conformidade, fazendo paralelo, até agosto de 2020, mas estarão no processo de conformidade, no processo de aprendizado. O que me deixa com a pulga atrás da orelha é não ver uma movimentação mais concreta no sentido de estabelecer esse ciclo de proteção de dados dentro de órgãos públicos e principalmente dentro de tribunais. Mas o que eu vejo assim, hoje o padrão que a gente usa é o PJE. E o PJE é um programa desenvolvido pelo CNJ. Uhum. Eu não sei, eu acho que talvez aí o CNJ que seria aí preparar uma equipe, porque vai ter que atualizar esse sistema. Eu acredito que vão ter que repensar a forma que vão ter que alimentar esses dados e fazer esse tratamento. Eu penso assim, que não deve ser algo fácil de mudar uma sistemática. Nós tínhamos o outro sistema que era trabalhamos inicialmente, foi o Projude, né? O Projude deu um grande problema, não foi para frente, foi aquela corrida de cada tribunal buscar seu próprio software, e eu acho que a questão do impacto do atraso nosso também da questão do processo eletrônico foi essa disputa dos tribunais querem montar o software. E na lei de formatização do processo judicial, eles previam que o processo fosse de forma software aberto, justamente para ter uma comunicação entre os tribunais, né? E acabou que alguns tribunais criaram o seu sistema e pouco se possibilitou essa comunicação dos sistemas jurídicos, né? Que é o ideológico do tribunal. A troca de gestão da cúpula do judiciário prejudicou isso muito, porque quando trocava, e isso ainda acontece, cada um tem as suas próprias prioridades. A autonomia administrativa e financeira de cada um dos tribunais também é um obstáculo para isso. A gente passou realmente, ainda passa, né? Você também é advogado como eu, passa poucas e boas aí. A gente sofre diariamente com isso, com um mau funcionamento, ou com um não funcionamento, ou com a péssima usabilidade. A gente não está falando de um plus, que seria um sistema amigável, com uma usabilidade perfeita, uma interface funcional. A gente está falando de coisas mínimas, né? De funcionalidades mínimas. E nós estamos patinando nessas questões, apesar do esforço, que isso eu não posso deixar de reconhecer, do esforço que muitos colegas nossos, tanto dentro quanto fora do Poder Judiciário, têm feito. Mas se esse esforço não contaminar toda a estrutura hierárquica e as pessoas de fato comprarem a ideia, de muito pouco adianta a nossa boa vontade. Mas eu acho assim que em termos gerais, assim, nós não estamos no processo eletrônico idealizado, o que a gente almejava, mas eu acho que já foi um avanço muito grande. Eu me lembro quando eu formei em 2000, por aí, a gente não tinha informatização de nada, não tinha acesso a coisa, a gente ia buscar Cisco no processo, e hoje, assim, a grande vantagem hoje há uma redução desse trajeto de ter que ir ao fórum para pegar SISCOM, você tem o peticionamento ficou mais fácil. Eu acho que tem muita coisa que foi benéfica, mas eu acho que longe do ideal que foi pensado o processo eletrônico quando a lei foi colocada.
Bernardo, a gente já está quase no nosso final de programa, né? Parece que a gente conversa, parece que o tempo, né, passa rapidinho. Bernardo, como é que você vê aí para o pessoal? O que é o que você está vendo hoje do IDEA, a nossa proposta, e como é que você vê essa questão da inteligência artificial? Qual é o impacto dela que você acredita que vai ter aí nos impactos para quem está na questão jurídica, os impactos até para as pessoas que estão indiretamente ligadas também à questão da justiça e a inteligência artificial? Eu penso que o IDEA representa um papel muito importante nesse contexto. Apesar do trabalho que o IDEA faz ser um trabalho, a gente costuma falar de formiguinha, né? Do pouco a pouco ali, com você mobilizando e outros colegas nossos também, penso que o papel dele é fundamental, porque hoje ele reúne membros do judiciário e fora dele, que são cabeças internacionais, né, que são cabeças pensantes sobre esse assunto. E a gente precisa evoluir conceitualmente para entender melhor aonde que a gente quer chegar. O uso da inteligência artificial dentro do processo judicial e em outras atividades da nossa vida nos traz questionamentos até filosóficos e éticos muito expressivos, e em muitos casos a gente pula esses questionamentos para debater apenas circunstâncias práticas, apenas aplicabilidades práticas, e isso me preocupa muito, que é um uso às vezes irrefreado e um implemento de tecnologia de forma não muito refletida. A gente a todo momento tem notícias de iniciativas de um escritório de advocacia que desenvolveu um sistema de inteligência artificial para peticionar, de um tribunal que desenvolveu um software para fazer triagem de processos. Isso me preocupa muito, principalmente, Cássio, e eu gostaria de ver isso debatido mais abertamente dentro do IDEA, principalmente pela opacidade dos algoritmos. Nós não conhecemos o algoritmo. Não conhecemos. E todo algoritmo tem viés. Quais são os vieses que estão sendo colocados ali? Quais são os pesos e as medidas da bolinha ali do bingo que faz sair a bolinha 2 ou a 3? Algoritmos, né, dessas empresas, até futuramente até o próprio tribunal, quando se vier a utilizar disso para fazer testes aí em sentenças eletrônicas. Tanto o tribunal quanto empresas, se vão trabalhar com esse aspecto, a gente não pode ter esse grau de opacidade dos algoritmos. Lógico, aí vem a empresa e diz, não, mas isso é segredo de negócio, eu não posso revelar, senão vão me... Tudo bem, mas tem que ter uma forma de mitigar essa obscuridade. É como eu penso. E eu acho que o IDEA pode dar uma contribuição fundamental nessa discussão. Bernardo, chegamos ao nosso finalzinho do programa. Agradeço demais a sua contribuição que você deu aqui no meio da tarde, aqui dentro do escritório dele, num trabalho e outro, ele conseguiu me encaixar aqui para poder fazer essa entrevista. E eu só queria agradecer e dizer ao pessoal, gente, siga a gente nas redes sociais. Nós estamos no site www.ideiaonline.org. Até a próxima entrevista.